Fala meu amigo, fala minha amiga, voltamos aí com a parte 2 da resolução da primeira semana do volume 7, onde a gente está falando sobre a República Democrática Populista e a ditadura militar no Brasil, o regime militar. Já falamos na nossa aula anterior sobre a República Populista e a gente vai começar a falar hoje sobre o regime militar. Para isso, já dei o recado para que vocês visitem lá também as nossas mídias sociais, a nossa plataforma. Vamos perder tempo não e vamos começar a falar do que a gente precisa. Vamos lá, galera, olha só, tá? A ditadura militar no Brasil. Ao longo da ditadura, o Brasil foi governado por 5 generais. Detalhe, foram 2 marechais e 3 generais, tá? E por um breve período, em 69, também por uma junta militar. Então, lembrando que tanto o Castelo Branco quanto o Costa e Silva eram marechais. Do ponto de vista econômico, o primeiro governo militar tomou uma série de medidas visando superar a crise herdada no período anterior. Então, os militares eles assumem no intuito de tentar resolver o problema criado por João Goulart. Porém, elas não surtiram o efeito esperado. Imediatamente, o que, somado à crescente repressão, suscitou as primeiras críticas por parte daqueles que tinham apoiado o golpe, que as pessoas alegam que a retirada do João Goulart é um golpe, e a gente falou que tem embasamento para pensar em golpe sim. Entre 68 e 73, o Brasil viveu o chamado milagre econômico. As exportações triplicaram, o produto interno bruto ficou acima de 2 dígitos e a inflação recuou para 20% ao ano, em média. Grandes obras foram iniciadas nesse momento, a Ponte Rio-Niterói, a Hidrelétrica Itaipu, a Transamazônica, que até hoje não foi concluída, revelando a grandeza do Brasil e da sua economia. A conquista da Copa de 70, ou seja, o tricampeonato de futebol, contribuiu para a propaganda oficial que anunciava o destino do país em ser uma potência, a começar pelo futebol. Lembra? 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Todos os setores da sociedade se beneficiaram com um boom econômico, porém de maneira crescentemente desigual. Com o passar do tempo, a modernização conservadora da economia tendeu a aprofundar as desigualdades entre os mais ricos e os mais pobres. Os efeitos sociais desse processo, como greves por melhores salários, por exemplo, só puderam ser controlados porque o Brasil vivia sob uma ditadura. Então nós temos aqui, né, galera, a imagem da Transamazônica e uma imagem emblemática, Carlos Alberto Torres, o falecido capitão, o capitão da seleção de 70, levantando a taça Jules Rimet. Beleza? Então vamos lá, galera. Repressão. As primeiras medidas repressivas foram tomadas logo depois do golpe, com cassações de mandatos, suspensão de direitos políticos, demissões de funcionários públicos e expulsão de militares das Forças Armadas. Então, através dos atos institucionais, os militares tomavam essas medidas, ok? Então, com o intuito de estar eliminando a oposição. A Operação Limpeza buscou eliminar todos os elementos identificados com o período anterior ou considerados ameaçadores para os objetivos do novo regime. A Operação Condor, por sua vez, articulou a ditadura brasileira com outros regimes militares da América do Sul para identificar e perseguir inimigos. A história de que o Brasil foi centro de referência em tortura. A gente trocava presos políticos com o Chile, com a Argentina, o Paraguai, que também viviam regimes militares. Ok? Os partidos foram se dissolvidos e adotou-se o sistema bipartidário. Lembra do ato institucional número 2? Quando você então acaba os partidos e só tem 2, a Arena e o MDB, a fim de controlar a oposição parlamentar. Ao mesmo tempo, uma série de medidas de exceção foi aprovada, com o objetivo de controlar qualquer antagonismo político. O principal deles, certamente, foi o AI-5, o Ato Institucional número 5, aprovado em 68 e considerado um verdadeiro golpe dentro do golpe. Entre outras providências, o AI-5 eliminava o habeas corpus, ou seja, você não pode mais responder em liberdade, você pode fechar qualquer instituição pública, entre várias coisas criadas pelo AI-5. Com o fechamento da ditadura em 68, parte da oposição seguiu pelo caminho da luta armada, promovendo ações de guerrilha urbana e rural. Seus militantes foram as principais vítimas dos atos de tortura cometidos durante o regime. Muitos acabaram assassinados, outros desapareceram e dezenas seguiram para o exílio. Também houve baixa entre os militares e civis inocentes. Tá? Então você tem aqui uma charge falando sobre o MDB e a Arena, tá, galera? E a ideia do AI-5, quando então o presidente podia fazer qualquer coisa para se garantir. Show de bola? Então vamos lá, galera. O retorno à democracia. Em 1974, já na época da crise, né, do regime militar, um novo governo assumiu prometendo democracia, assim como todos os anteriores.
A abertura lenta, gradual e seguro, frase muito clara deixada pelo presidente Geisel, que terminaria apenas em 85, com a eleição do primeiro presidente civil desde o golpe, contemplava várias medidas importantes, como a suspensão da censura e da legislação de exceção, o retorno do pluripartidarismo e a anistia política, tanto é que o AI-5 ele vai ser revogado em 79. Tá? Em todas elas, o governo sempre buscou manter o controle sobre o processo de abertura, numa política de avanços e recuos que visou conferir aos militares uma posição politicamente confortável no regime democrático que se aproximava. Porém, as greves dos metalúrgicos no ABC paulista, a mobilização pela anistia ampla, geral e restrita e a campanha pela direta já foram alguns exemplos de que a sociedade novamente mobilizada estava disposta a contestar o projeto oficial. A oposição dentro e fora do Congresso buscaram ampliar os limites da abertura, tomando para si iniciativa política em relação a temas sensíveis como as condições de vida, de trabalho, os crimes cometidos pela repressão e os direitos de cidadania, como o direito ao voto direto. Então havia uma campanha, porque se voltou a votar para prefeito e governador, então o Dante Oliveira foi um deputado que propôs uma emenda que não aprovou, que era a volta do voto direto para presidente. Ok? Então você tem aqui a ideia da anistia dos presos políticos, mas que você também anistia militares e a famosa ideia da campanha da direta já. Beleza. Aqui você tem um resumo dos governos militares. Então olha lá, você tem o presidente, período e os fatos. Tá? Castelo Branco, o primeiro deles, Humberto Castelo Branco. Ele é um presidente que colocou, a maioria dos atos institucionais foi colocado por ele, quer dizer, os quatro primeiros atos institucionais, o 2, o 3 e o 4. Então ele vai implementar a ideia do MDB Arena, tá? Vai começar a repressão e vai aprovar a Constituição de 67, que é o ato institucional número 4. Logo depois você tem o que, galera? O Arthur da Costa e Silva, tá? É um presidente na linha dura, vai implantar o AI-5, começa a ideia do milagre econômico que vai ser consagrado pelo Médici e ele começa a enfrentar a luta armada de esquerda. Ele tem um problema de saúde, ele é afastado e com o que? Com o afastamento à junta militar, indica Emílio Garrastazu Médici. Muita gente diz que é o mais perigoso, por quê? Porque ele teve nas mãos todo o poder. Durante o Médici você realmente vai colocar os anos de chumbo, quando ele vai reprimir a esquerda através do quê? De movimento armado. Depois do Médici, você tem o que, claro, fica famoso pelas grandes obras e tal. Você tem o que, galera? Ernesto Geisel. Aluno meu não fala Geisel, pelo amor de Deus. Aqui nós temos o Geisel, que começa com a ideia da abertura lenta, gradual e segura. Ele vai tentar criar uma ideia de democracia, suspendendo a censura, a imprensa e o fim do AI-5. E o último presidente militar a governar foi o que, galera? João Batista Figueiredo, tá? Que governa o Brasil, vejam vocês, numa época de crise econômica. Durante o governo dele, olha só, tá? Aprovou a eleição direta para presidente a partir de 88, mas isso aqui, na verdade, só vai acontecer na Constituição. Era para prefeito e para governador, tá? Porque a volta só vai acontecer na Constituição. Então aqui você tem um errinho que foi colocado, tá? Pelo material de vocês. E foi o primeiro presidente desde 64 a não fazer o sucessor. Por quê? Porque aí há uma disputa para saber quem vai assumir, que a gente vai falar depois. Ok? Então vamos lá, galera, questõezinhas básicas, tá? Eu tenho uma questão aqui, o seguinte, galera, uma questão do que ela é uma letra do Legião Urbana. Eu acho que para ficar melhor para vocês poderem entender, olha aqui, ó.
Em todo caso, já temos a sua ficha, só falta o recibo comprovando residência. Para limpar todo esse sangue, chamei a faxineira. E agora já vou indo, senão eu perco a novela e não quero ficar na mão. Vejam, galera, que o Legião Urbana, né, ele é fruto de uma banda que nasceu o Aborto Elétrico, de onde saiu o Capital Inicial, o Legião. E você vê no final do regime militar o surgimento de várias bandas do cenário do rock nacional que vão aproveitar para criticar o período. Então vejam vocês, olha só, as composições da banda Legião Urbana fazem parte do cenário do rock brasileiro dos anos 80, que tinha como principal objetivo o que é? Você vence a censura e você quer denunciar o que está acontecendo. Então olha lá, criticar as mazelas políticas sociais e políticas do país, incentivar a transformação pela Revolução Armada, contextualizar a Guerra Fria e o debate do capitalismo, reforçar o protagonismo da mídia nas transformações sociais, revalorizar o papel do Estado como promotor do bem-estar social. Então, galera, já que eu estou podendo falar, eu quero criticar. Então, o rock nacional ele tem um papel importante. Bandas como Paralamas e entre outras, por exemplo, Heróis da Resistência, o Traje a Rigor, Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens, Lobão e os Ronaldos. Então, quer dizer, essa galera aproveita para poder criticar tudo o que aconteceu. Então, a letra A atende basicamente o que a gente precisa. Show de bola? Então, vamos lá, galera. Tá? Na seguinte aqui, tá? Questãozinha número 4. Então, vejam que quando eu dividi em duas partes, para realmente você entender o contexto. A Comissão da Verdade, sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 18 de novembro de 2011, tem como objetivo principal apurar violações de direitos humanos praticadas entre 46 e 88, principalmente durante o regime militar de 64 a 85, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Instalado oficialmente em 16 de maio de 2012, é formado oficialmente por 7 membros nomeados pelo presidente e seus trabalhos devem durar 2 anos. Levando em consideração o contexto histórico, objeto de apuração da comissão, identifique uma situação de violação dos direitos humanos ocorridos no Brasil. Justifique a sua relação com a instalação da Comissão da Verdade. Lembrando, galera, que a Comissão Nacional da Verdade, também chamada de Comissão da Verdade, ela é um órgão que em vários países que tiveram regimes militar foi implementado, cujo papel é averiguar. No caso do Brasil, ela tem como objetivo meio que recuperar a memória de vítimas que foram torturadas, violentadas físico ou psicologicamente, que foram mortas, de familiares que realmente perderam membros, que não puderam sequer enterrar os seus entes queridos, que foram desaparecidos, tá? E, de certa forma, agora o grande problema é que ela tem como objetivo resgatar a memória, mas não tem um papel punitivo, tá? Então, olha só, galera. O que eu coloquei aqui? Podemos citar os casos de abuso, como violência física e psicológica cometida por militares contra supostos inimigos do regime militar. Tá? Os chamados esquerdopatas, esquerdistas, aquela coisa toda, e que ameaçavam, né, a segurança do Brasil, além de exilados e desaparecidos do período. A criação da Comissão Nacional da Verdade, tá? Foi criada através da Lei 12.528, tá? Com o objetivo de investigar crimes como mortes e desaparecimentos cometidos por agentes e representantes do Estado no período de 18 de setembro de 46 a 5 de outubro de 88. Mas qual que é o papel? Ela tem um papel de resgate de pessoas que, de certa forma, foram torturadas, alguns, como eu falei, sequer apareceram, mas ela não tem um papel punitivo. Então, no Brasil, nenhum militar, claro, né, nem algum guerrilheiro também acaba sendo punido, mas principalmente militares que tiveram o papel de chefe de Estado. Então, aqui o caso é você punir representantes do Estado que usavam desse autoritarismo. Beleza? Então vamos lá, galera. Aqui eu tenho a Comissão da Verdade, que foi implementada no governo Dilma. Show? Então vamos lá, galera. Uma questão do Enem. Ato Institucional número 5, de 3 de dezembro de 68. Fica suspensa a garantia do habeas corpus, ou seja, ninguém mais é inocente até que se prove o contrário, tá? E que você possa o seguinte, você é culpado até que se prove o contrário, você não pode responder em liberdade, nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica, social e economia popular. Artigo 11. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional e seus complementares, bem como os respectivos efeitos. Tá? Então, aquela história, galera, aquela ideia de o presidente poder fazer tudo. O ato institucional número 5 é considerado por muitos autores um golpe dentro do golpe. Nos artigos do AI-5 selecionados, o governo militar procurou limitar a atuação do Poder Judiciário, porque isso significava, então quer dizer, se eu diminuo o Poder Judiciário, eu fortaleço o quê, galera? O Poder Executivo, eu fortaleço o presidente. Então vamos lá, galera, olha só, tá?
a substituição da Constituição de 67, o início do processo de extensão política, gente, extensão seria abertura, tá? Então o AI-5, ele na verdade não vem substituir, ele vem endurecer a Constituição, tá? Então vejam vocês, o início do processo de extensão não. A garantia legal para o autoritarismo do juiz, eu estou diminuindo o poder dos juízes, tá? A ampliação dos poderes na mão do executivo, quem que é o executivo? É o presidente. Você fala, opa, superpoderes ao presidente. A revogação dos instrumentos de tortura da ditadura, pelo contrário, eu estou garantindo. Então seria o que, galera? A letra D de deu bom, aquela que nos atende, ok? Então a gente encerra aqui essa parte, tá, moçada? Então, mais uma vez, eu agradeço quem ficou comigo. Beijo no coração de vocês. Até a próxima aula.